galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal. E como hoje é o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, eu trouxe pra vocês uma lista de livros escritos por mulheres. Então o intuito desse vídeo é exaltar as figuras femininas, dar pra vocês algumas dicas de excelentes leituras e também sair do convencional, do que você já tá um pouco batido. Então o primeiro livro aqui da minha lista, que foi uma leitura do mês passado, que eu super recomendo, eu vou falar sobre A Ciranda das Mulheres Sábias, que é da Clarissa Pinkola Esther, que ela é muito famosa por aquele livro Mulheres que Correm como os Lobos. Então, basicamente, A Ciranda das Mulheres Sábias vai contar histórias de mulheres, o poder da mulher, o poder das senhoras, o poder das bruxas, vai falar um pouco sobre a ancestralidade, vai falar um pouco sobre todo o conhecimento que é passado de geração em geração sobre as figuras femininas. É um livro super curtinho, de 120 páginas, que vale super a pena, que é uma leitura fluida, é uma leitura que eu gostei bastante e eu recomendo demais. Mais um aqui que eu também li no mês passado, eu vou falar sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que vai falar justamente sobre mulheres na literatura. Esse é um livro escrito lá em 1928. Esse livro surgiu a partir de algumas palestras que a Virginia Woolf ela fez numa universidade e juntou tudo isso para conseguir montar esse livro. É um livro que vale muito a pena, eu tenho resenha aqui no canal falando sobre essa leitura, que ela é muito importante. Como eu falei, é um livro escrito há quase 100 anos atrás e que ele faz muitas reflexões e você fica muito chocada em saber do quanto esse livro ele é atual. Ela vai falar de várias perspectivas, ela vai dar exemplos de mulheres na literatura, vai falar sobre as suas dificuldades, como é que era a realidade lá de 1928, como as mulheres eram tratadas. Mulheres não podiam ir na biblioteca sozinha, não podiam frequentar a universidade, não podiam estudar direito. Então é um livro super importante, é o meu livro favorito da Virginia Woolf até o momento e eu recomendo demais. Mais um que eu vou contar pra vocês e é sobre uma autora nacional e eu vou falar sobre Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu tenho resenha aqui no canal falando especificamente sobre esse livro e esse livro é em formato de contos, se eu não me engano são 15 contos, super curto, gente. Esse livro tem 100 páginas, super curto, que vale muito a pena. E são histórias tocantes, são histórias pesadas. Talvez não seja um livro para todo mundo, mas eu recomendo muito, porque foi um livro que me impactou. É um livro super curto, como eu falei, mas não é um livro que você consegue ler inteiro, devorar em 2 horas, porque, como eu falei, são histórias mais pesadas, falando sobre as mazelas brasileiras, falando sobre como que é a realidade de um morador de comunidade, de pessoas que são abandonadas mesmo pelo poder público, que são invisibilizadas. Vai contar, assim, de uma forma bem direta, um pouco da realidade deles, passando por vários tipos de frentes, sabe? Vamos ter protagonistas homens, mulheres, crianças e idosos e, assim, é muito tocante. E, assim, não consigo não recomendar Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Mais uma que eu vou falar com vocês é sobre Extraordinárias, mulheres que revolucionaram a história do Brasil, que é um livro nacional, um livro que eu li no ano passado, e sempre que eu tiver a oportunidade de falar sobre esse livro, eu vou estar aqui propagando essa palavra. Então, em Extraordinárias vai contar a história de... na verdade, ele é um compilado de mini-biografias de mulheres que foram revolucionárias ainda em suas épocas, pioneiras, que tiveram grande destaque na história, mas que, na maioria das vezes, elas são muito pouco lembradas. Então a gente vai ter histórias como de Dandara, Dona Ivone Lara, Pagu, a gente vai ter a história da primeira mulher alfabetizada no Brasil, a gente vai ter a história da Marta, Jamila Ribeiro, a gente vai ter a história da primeira mulher que escreveu um romance que foi lançado aqui no Brasil, que foi de uma mulher negra e nordestina. Então, gente, é um livro que vale muito a pena, que eu recomendo demais pra você, assim, se enriquecer, conhecer um pouco da história do nosso Brasil, que muitas vezes está apagada. E pra finalizar essa lista, eu vou falar sobre o que, na verdade, é tipo um compilado, que foram algumas autoras nacionais foram convidadas para escrever romances e histórias baseadas nos contos de fadas aí que a gente conhece, que são extremamente populares, que o nome dessa iniciativa é Femme Fatale. Então a gente tem, se eu não me engano, são 8 histórias. A gente vai ter aqui a história da Fera Mais Bela, que foi escrita pela Bárbara de Sá, que ela é uma booktuber bastante conhecida, que foi inspirada na história que a gente conhece, da Bela e a Fera.
A gente vai ter Entre a Cruz e a Espada, que é da Graciane Marques, que foi inspirada na Esmeralda, lá de O Corcunda de Notre Dame. Mais uma é A Filha Ideal, que foi escrita pela Aione Simões, que é inspirada na Jasmine, de Aladdin. Mais uma é O Enclausurados, que foi escrito pela Aimee Oliveira, que é inspirado na história de Rapunzel. E esse é muito interessante porque é uma Rapunzel de tranças. Mais uma que eu vou falar é sobre a Princesa da Magia, que foi escrita pela Clara Alves, que é inspirada na Meg de Hércules, que a gente conhece aí, a história muito legal da Disney, da adaptação da Disney, com mitologia grega no meio da história. Mais uma é O Sono dos Sobreviventes, que foi escrita pela Giulia Cavalcante, que é inspirada na Bela Adormecida. Mais uma é O Palácio de Areia, da Rafa Fustangno, que foi inspirado em Frozen. E, para finalizar, O Cisne Ferido, que foi escrito pela Francine Cândido, que é inspirada na Princesa Encantada. E tem história de romance, suspense, drama policial, tem várias vertentes aí no meio dessas histórias. Todas elas estão disponíveis no Kindle Unlimited, então vale super a pena. De vez em quando também tem promoção de algumas delas, que sai por R$1,99 ou até de graça. E fica essa recomendação que vale também muito a pena, de histórias de autoras nacionais inspiradas em grandes clássicos e os contos de fadas que a gente gosta tanto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudeolino, gente. Beijo e até o próximo vídeo.